Olá, tudo bem? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer. Meninas, primeiramente quero pedir perdão para você por não ter postado. O último vídeo que eu postei foi segunda-feira, né? Aquele vídeo que eu fiz com a minha amiga a Ardala. Eu tive um problema com o meu celular, de memória cheia, tive que dar uma limpada, organizar algumas coisas que estavam ali, tirar um pouco de foto, enfim, né? Arrumar essa memória. E hoje eu consegui estar voltando aqui, regularizei tudo para poder gravar. Então, né, como eu sempre falo que todo dia tem um vídeo novo, são 3 dias para quem está acompanhando que não são postados os vídeos, né? Mas quero pedir desculpas e dizer que vou tentar que isso não aconteça mais, mas nem tudo depende da gente, né? Mas, nesse meio tempo aí, que eu não estava gravando, o Senhor me trouxe algumas lembranças, algumas memórias que, né, gente, é tanta coisa que a gente vive com Deus. Eu tenho muitas histórias, muitos testemunhos e talvez eu passaria esse ano inteiro contando e talvez não seria suficiente, né? Mas o Senhor me traz lembranças de alguns e eu quero começar a compartilhar com você aqui também como que iniciou, né? Como que eu recebi uma palavra para que eu iria escrever um livro, como tudo isso começou, né? Então teve dois pastores, né, que eu conheço, amigos meus, um é o Janilson, o outro é o pastor, né, pastor Janilson, pastor Darlan, e os dois, né, Deus usou para entregar essa palavra de que eu escreveria um livro, de que seria um livro que iria ajudar muitas mulheres, e depois o Senhor foi falando comigo, ele trouxe uma palavra, né, ele me trouxe uma visão de que eu via mulheres sentadas numa mesa estudando esse livro, e eu nem tinha ideia do que era, né, gente? Porque eu não tinha ideia como que eu ia escrever esse livro, como que ia ser. E então tem muitas coisas no livro que depois você vai entender por que uma ferramenta de estudo, tá? Então vamos começar. No dia 17 de junho de 2024 começou a história do livro. Mas antes, em 2023, eu estava em Itajaí, eu estava na Conferência dos Filhos Ministeriais da Igreja Mevan, e ele acontece todo ano durante 4 dias. Então é quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, são 5 dias. E eu geralmente, né, eu acho que foi 3 anos seguidos que eu fui, a gente ia com uma amiga, a gente alugava um apartamento lá e ficávamos, né, porque é culto de manhã, era de manhã e à noite. Então a gente ia para participar, né, de tudo. E num ano de 2023, eu estava lá. E todos os dias, o Senhor me levava a ver uma pessoa lá, um jovem. Sempre, mas assim, ó, poderia. Gente, é muitas pessoas, vem pessoas de todos os estados, vem pessoas de outros países, então é feito no centro de eventos de Itajaí, para você ter ideia do tamanho da conferência. Então é um evento maravilhoso e muito grande. Então tu imagina, né, você acabar no meio de tantas pessoas encontrando todos os dias a mesma pessoa. E é engraçado que eu olhava para ele e eu ficava, né, dizia assim, não sei o que tá entendendo, mas me chamava muita atenção e eu olhava. Isso foi 2022 aconteceu e 2023. Aí eu pensei até que ele era lá de Itajaí e tal, que era até do Ministério Mevan, porque sempre que eu encontrava ele estava lá na frente, orando pelas pessoas, orando pelos jovens, enfim. E no ano de 2023, eu encontrei ele também todos os dias. Então aquele rosto ficou muito familiar para mim. E aí no ano de 2023, eu vi ele na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E eu lembro que no domingo, o Senhor pediu para que eu fosse lá dar um abraço nele. Só que eu não fui. Eu fui desobediente naquele dia. E olha, gente, que de alguns anos para cá, assim, eu não tenho problema nenhum quando Deus me pede para abraçar, ir lá entregar uma palavra. Eu sou bem livre nisso. Só que naquele dia eu não sei, não travei. Falei, acho que é coisa da minha cabeça, porque eu tô vendo ele desde o ano passado, esse ano, acho que é coisa da minha cabeça. Ok, 2023.
2024, eu recebi novamente, em março de 2024, eu recebi mais uma palavra do pastor Darlan. Sinara, como é que tá teu livro? Eu falei, eu nem comecei a escrever ainda. Porque, na verdade, eu não... Sabe aquela coisa quando você recebe uma palavra, mas você não se vê vivendo ela? Porque, né, a gente quer olhar pelas circunstâncias, nossa, daquele momento, né? Mas a gente precisa acessar as promessas de Deus com os olhos da fé. Eu sempre falo, primeiro a gente vai pisar pela fé, depois vai manifestar no físico, mas primeiro eu tenho que acessar isso pela fé. E eu não tinha feito isso, eu não tinha acessado pela fé, então eu acabei, né, negligenciando a escrita do livro. E aí eu falei, ai pastor, nem estou escrevendo ainda. Ele assim, mas tenha pressa de escrever isso, o Senhor quer, né, Ele quer tocar pessoas através da tua história, daquilo que Ele vai colocar no livro. E aí eu falei assim, não sei nem como que se escreve esse livro, não sei escrever livro, não sei se eu escrevo no papel e depois mando o papel, se eu faço no Word. Aí olha o que eu fiz, peguei o Google, peguei meu celular e como começar a escrever um livro, eu botei lá. Aí apareceu vários links de editoras e eu não conhecia nenhuma. O que eu fiz? Eu olhando ali, eu cliquei numa e abriu o nome da editora. Tem um nome cristão, e quando eu entrei naquela editora, eu senti muita vontade de já pegar o WhatsApp ali, vi que era 048, pensei que era de Floripa, né, eu falei, nossa, é aqui de perto, e eu peguei e mandei um WhatsApp que estava cadastrado ali no site, e perguntando, né, que eu gostaria de informações sobre escrever um livro e tal. Aí no outro dia de manhã a pessoa me respondeu, e falou assim, vou passar pro meu sócio, Lucas, e ele vai dar continuidade aqui na conversa com você. Falei, não, ok. E aí ele me passou pro Lucas e a gente começou a conversar. Eu lembro que era uma sexta-feira. A gente conversou a manhã inteira. Aí a gente começou a conversar, eu perguntei se eles eram de Floripa, ele falou que não, que eram de Criciúma. Eu falei, que legal, de vez em quando eu tô aí em Criciúma, né, de vez em quando eu já fui na conferência da Abapai, que é a igreja da Viviane Martinello, e eu gosto bastante e tal. Ele, que legal, eu faço parte do ministério da Viviane Martinello, ali do Telmo, né? Falei, nossa, que legal, tal. Eu disse assim, então faz tempo que tu tá lá? Faz, porque um desses pastores, amigo, que me entregou a palavra do livro, ele fez parte por um tempo do ministério da Abapai. Eu falei, então tu deve ter conhecido o Janilson, assim, ele, conheci sim, tal, eu recebi uma vez uma palavra dele também bem pontual, enfim, a gente começou a se conectar ali, porque tinha coisas muito semelhantes, parecidas em relação à nossa história, e ali eu sei que ele é um profeta de Deus, esse menino também começou a entregar uma palavra para mim, Deus já me usou para entregar para ele, gente do céu, foi até engraçado, falamos de tudo, menos do livro. Enfim, isso era uma sexta-feira. No sábado, ele me manda uma mensagem, o Lucas. Ele falou, irmã, vou te adicionar no meu WhatsApp pessoal, porque lá da empresa a gente vai conversar só sobre o livro. E aí lá eu tinha só a logo da editora. Só que quando ele me adicionou no pessoal dele, apareceu a foto dele. E quando a foto dele apareceu, eu quase caí da minha cama. Eu falei assim, o quê? Eu abri aquela foto e disse, não, Senhor, não, tu não tá fazendo isso comigo. Não pode ser. Gente, eu fiquei até meio tonta. E eu olhei e eu falei assim, meu Deus, é ele. Gente, você acredita que o menino que estava falando comigo sobre o livro, era o mesmo menino, era o mesmo jovem, daquela conferência lá em 2023, nós estamos falando de abril de 2024, e eu conheci ele, né, o abraço Deus tinha pedido lá em abril de 2023, um ano depois se passou, e eu estava falando exatamente com o mesmo menino que Deus pediu para me dar um abraço e eu não dei. Gente, aí eu falei assim, não, Lucas, tu não vai acreditar. Lucas, tu ia nas conferências, não, aí eu fui tirar a prova real, né, eu falei, tu foi nas conferências, tu ia na conferência do Mevan, tu estava em 2022, tu estava em 2023, tu era o cara que estava lá na frente, sempre orando pelos jovens e tal, ele, sim, eu disse assim, e 2024 você não foi esse ano,
Ele assim, sim. Eu falei, meu Deus. Eu falei, Lucas, tu não vai acreditar, que loucura. Eu falei, Deus... Aí eu contei a história para ele e ele falou, irmã, pelo amor de Deus, que loucura é essa? Eu falei... E aí na hora o Espírito Santo falou comigo, Sinara, qual a probabilidade de você entrar no Google e entrar e escolher entrar exatamente na empresa do menino que era para você dar um abraço? Não existe coincidências. Existe um plano perfeito do Senhor. Então, foi muito louco. Foi muito louco. E ali a gente, né? E aí ele falou, Sinara, ele tinha uns pastores que cuidavam do coração dele lá. Ele falou, vem pra cá, vamos nos conhecer, vem dar esse abraço aí em mim, vem conhecer meus pastores. E a gente foi. Eu queria ir no culto da Viviane, a gente aproveitou a viagem. Fomos de manhã, passamos o dia com ele, com o pastor dele, a pastora. A gente ficou um tempo de mesa lá. Meu Deus, assim, ó. Foi sensacional, sensacional. E ali ele pôde me explicar um pouco sobre o livro, como que funciona, e ele falou sobre alguns trabalhos da editora, e do trabalho que ele falou, que era o trabalho dele mesmo. E naquele dia lá em Criciúma, a gente estava lá e ele falou assim, Nara, eu quero abençoar você com essa semente. A parte que é a minha, da editora, eu não vou te cobrar, que é a parte que eles chamam de ghostwriter. Isso se chama um escritor fantasma. O que é isso? Você passa para ele todo o material que você tem da história, da tua história, o que você quer escrever, enfim, né? Então eu, como era a minha história, a gente montou um grupo e naquele grupo eu mandava áudios contando a minha história, como começou tudo aquilo que Deus já tinha me dado, a revelação do que ele queria nesse livro. E eu comecei a passar para ele e a gente abriu esse grupo no dia 17 de junho de 2024. E aí eu comecei a passar lá para ele, né, os áudios e tal, e aí teve um dia que a gente parou ele já tinha escrito alguma coisa, e a gente parou para a gente revisar junto, e eu senti que tinha alguma coisa que não estava batendo. Não era sobre a editora dele, não era sobre a pessoa do Lucas, mas que mais para frente eu entendi o que era. Mas parecia que estava faltando alguma coisa, parecia que não estava redondinho do jeito que era para ser. Só que eu não entendi o que era. E eu também, naquela época, eu não fiz uma pergunta para Deus. Eu deveria ter perguntado para ele, né? O que estava acontecendo, o que era esse desconforto que eu estava sentindo, que eu já teria tido a resposta. E assim foi. Aí, acabou que eu estava na correria dos meus atendimentos, da minha agenda, e eu acabei deixando um pouco de lado o nosso grupo, os áudios ali, mandando os áudios, e ele também estava na correria dele, com as coisas dele, e a gente acabou meio que o grupo ficou off, quietinho ali. E aí, eu lembro que um dia, olhando na internet, o Senhor me moveu para uma outra pessoa na internet. Eu vi um patrocinado, ele falando sobre livro e tal, e eu marquei uma videochamada com ele, que eu queria entender um pouco mais, tal, né, da escrita, eu queria ter mais uma opinião, né, e aí, o que eu fiz? A gente fez uma videochamada, e eu e o Marcelo começamos a conversar naquela videochamada, e ele falou, Sinara, você já tem o livro, já escreveu? Eu falei, não, eu ainda estou na escrita, né, esse livro tá na mão de um amigo meu, no conhecido, ele tá fazendo o trabalho de ghostwriter, e ele falou assim, Sinara, nós temos esse trabalho aqui na editora, mas ele está cada vez mais escasso, porque nós orientamos ao escritor escrever a sua própria história, porque ali, ele era uma editora cristã também, e ele falou assim, por que, Sinara? Porque naquele momento Deus vai te trazer revelações. Nós temos experiências aqui de escritores que no final da escrita do livro, o Senhor já direcionou para a segunda, né, obra, para o segundo livro. Então ele falou assim, Sinara, você já começou, olha Deus usando esse homem. Ele falou assim, Sinara, você já começou a orar pelas mulheres que vão ler esse livro, onde esse livro vai chegar, né? Você precisa orar, você precisa parar, né? Pedir a direção de Deus nessa escrita. E eu falei, meu Deus, na hora que ele falou aquilo, eu fui começando a entender, e na hora eu vi o Senhor me mostrou em visão, eu pegar assim, ó, como se eu tivesse pegado o papel assim, arrancado e rasgado e jogado fora. Ele falou, pega lá o que dá para pegar do livro lá, né, que já tá pronto, e aí continua.
E na hora Deus falou comigo assim, não, você não vai continuar nada, você vai começar a escrever esse livro. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, Marcelo, eu não sei nem por onde. Ele, não, abre o Word, bloco de notas e começa a escrever. Ele falou assim, agora não entra editora, não entra nada, agora é você e Deus. Ele falou assim, se você não fizer pela minha editora, já valeu, para mim já valeu que eu pude trazer uma direção para você e fazer o teu livro se tornar um missionário. Porque ele fala, né, que muitas vezes o nosso livro, esse livro vai chegar onde talvez a gente não vai pisar fisicamente, mas vamos pisar através do livro. E aí naquela hora ali eu encerrei a ligação com ele, assim, era uma terça-feira, gente. Eu lembro do dia, tudo. E quando eu desliguei, isso era, tipo, perto do meio-dia, assim, eu desliguei aquela ligação e na hora o Espírito Santo falou comigo, filha, você estava terceirizando a nossa história. E ali eu entendi que não era nada com o Lucas, não era nada com a editora deles, mas era sobre mim e ele. Por quê? Porque ele queria trazer mais cura para mim ali, ele queria trazer revelação, ele queria trazer, sabe, é como se ele quisesse fechar aquele ciclo, né, de toda a minha história com a verdadeira revelação. E além de trazer essa revelação para mim, que eu colocasse no livro para que outras pessoas tivessem acesso. E ali eu sentei, gente, eu peguei o meu iPad, botei no bloco de notas e comecei. E foi. Eu lembro que tinha dias que eu queria ficar o dia inteiro escrevendo o livro. Eu lembro que aquele dia eu parei à noite. E ali eu já fui muito ministrada pelo Espírito Santo. Eu falei, gente, o que é isso? Como é que eu estava deixando isso de lado? Como é que eu estava deixando essa preciosidade passar? Meu Deus! E ali eu agradeci a Deus, né? Porque, né, Ele está o tempo todo, né, nos direcionando, nos orientando, não deixando a gente, né, caminhar, né, por caminhos errados. Então, Deus, ele é maravilhoso, né? Misericordioso. Eu falo que ele é extravagante em amor. E aí, ali eu comecei a escrever o meu livro e dali começaram muitas coisas a surgir, cada revelação. Teve um dia que Deus trouxe a revelação, que nos próximos vídeos eu vou contando para você. Gente, foi literalmente uma revelação do céu que ali eu entendi, sabe, no meu espírito, qual era o meu chamado, qual é a minha missão nessa terra. Ele levou na palavra, ele respaldou dentro da palavra dele. E eu vou contar para você nos próximos vídeos. E, gente, aquilo ali, eu comecei a chorar, de soluçar. O meu filho chegou a entrar no quarto, porque eu estava dentro do quarto, né, escrevendo lá. E ele entrou e ele falou, mãe, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo bem. Eu não parava de chorar. Porque quando você, gente, até aquele momento, talvez eu nunca tinha sentido algo com tanta intensidade e ter recebido uma revelação com tanto temor. Porque ali era ele falando comigo, filha, é isso que eu quero que você faça, é isso que eu tenho para você. Gente, foi muito forte. E nunca foi sobre mim. Ali ele trouxe uma revelação sobre você, sobre as mulheres que vão ter acesso a esse livro, quem vai ler essa história. E a gente brinca, né? Tem um ditado, a minha vida é um livro aberto, né? Literalmente, gente. Esse livro é a minha vida inteira. Se você que vai ler o livro nunca falou comigo, nunca me viu, você vai se tornar íntima de mim, da Sinara. Por quê? Porque você vai saber de tudo, toda a minha história, como aconteceu, como o Senhor chegou, como o Senhor curou, como foi esse processo, né, comigo. E então ali começou uma jornada muito maravilhosa. Eu escrevi o livro em 5 meses. Eu lembro que em dezembro ali, final de novembro, o livro estava pronto. Eu comecei. E aí, detalhe, lembra que eu falei que a gente montou o grupo, né, do livro com o Lucas? Fazer aqui a linha do tempo para você ver como Deus é um Deus de detalhes e como ele se preocupa com cada detalhe, tá? Então, assim, essa é a minha linguagem com Deus. Eu sei que Deus é purinho falando comigo quando começa muitos detalhes, porque eu amo isso, eu amo isso. Então, 17 de junho de 2024. No dia que eu falei com o Marcelo, que Deus trouxe a revelação que era que eu, para mim, começar a escrever, era 17 de junho de 2025. Você tem noção que exatamente um ano depois eu estava tendo uma videochamada falando do vídeo. Só que eu não sabia disso, gente. E a hora que eu parei de escrever, né, aquele dia,
No dia 17 de junho de 2025, eu parei de escrever o livro ali, né? As primeiras páginas. E eu peguei um caderno de anotações, que eu tenho muitos, né? E do nada eu comecei a folhear, eu não sei o que eu estava procurando, só que eu estava folheando. E eu folheando, daqui a pouco eu dei de cara com um círculo, escrito assim, ó, hoje, 17 de junho de 2024, eu começo a escrever meu livro com o Lucas. E era exatamente 17 de junho de 2025. Quando eu vi aquilo, eu falei, oh, meu Deus, o que é isso? Jesus, que loucura é essa? Porque ele me deixa louca, né? Eu falo, tu sabe a minha linguagem de amor, tu me deixa doida, tu me surpreende. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu. Ele falou, filha, o seu livro está atrasado em 1 ano. Eu falei, meu Deus. E eu falei, pai, tá, e para quando é isso? Eu me preparo para que época, que ano? Ele falou assim, o lançamento do livro vai demorar o tempo que você demorar para escrever. Olha isso, gente. Então, estava nas minhas mãos. Dependia de mim, porque do Senhor não dependia mais nada, porque já estava pronto, a promessa já existia. Agora era a minha parte, o meu posicionamento. E tudo isso fala, sabe do quê? Da gente olhar para aquilo que Deus colocou nas nossas mãos com amor. Sabe, tem uma frase que diz assim, ó, valorize os pequenos inícios, os pequenos começos, e eu já tinha recebido uma palavra assim. Talvez aquele livro para mim ali naquele momento, né, que era só uma escrita, parecia talvez, não sei te dizer, pode ser que isso estava inconsciente, para mim não tinha muito valor, porque era só um começo e também, né, eu vim de um processo de que tive muita vergonha da minha história e o livro é exatamente a minha história, e aí a gente acaba não dando muito valor. Então, eu falei, meu Deus, e ali eu disse assim, aí falei de novo lá com o Marcelo, aí expliquei pro Lucas que não teria, né, que eu seguiria. E o Lucas acabou dando um tempo da editora, então eu comecei a falar com o Marcelo e tal, e eu falei, Marcelo, tá, se eu fechar com você, quando eu acabar de escrever o livro, ele disse, é mais 3 meses que a gente pede, entre gerar capa, revisão, impressão, né? Então a gente pede mais. Então, você mandando os arquivos pra gente, a gente fechando o contrato, você tem que aguardar pelo menos 3 meses. Eu falei, ok. Eles pode até acontecer antes, mas a gente pede esse prazo. Aí, ok. E aí eu comecei. Ele falou, só que agora, Sinara, só se permita e deslanche na escrita, não se preocupa com erro de português, esse não é o momento, esse momento de você deixar fluir. Depois vai ter revisão, tal. E, gente, eu acabei o livro em novembro. Eu pensei assim, ó, porque eu tava na minha cabeça que eu queria lançar ele no meu aniversário. Porque eu pensei, se eu acabar ali em novembro, mando em dezembro, janeiro, fevereiro, março, meu aniversário é em março. Só que, né, começou aí em novembro, aí eu precisava dos recursos para começar a fazer, né, a editora era um valor mais caro, né, e então assim, eu tava esperando a provisão de Deus. E aí eu vi que não ia dar tempo para março. Aí eu falei assim, amém, descansei, né, descansei no Senhor, eu falei, pai, eu sei que o dia e a hora o dia, o ano, a hora desse livro ser lançado já está escrito no meu livro. Salmo 139 diz que todos os nossos dias já foram escritos no livro dele, antes de qualquer um deles existir. Ou seja, antes mesmo de eu ser gerada no ventre da minha mãe, o Senhor já estava lá no livro que ele escreveu sobre a meu respeito, estava escrito lá, no dia tal, 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 do ano tal, Sinara vai lançar o livro dela. Você tem noção da grandiosidade que é você nascer para viver uma história que já está pronta a teu respeito, que Deus já sonhou, que Ele já planejou. Ele não errou quando Ele sonhou com você. Ele não errou quando Ele te planejou. Ele não errou trazendo você para essa terra. Independente do que tenha sido, do que tenha passado, de como tenha acontecido. Mas quando a gente entende isso, de que não é sobre os nossos pais, não é sobre o nosso passado, mas é sobre uma história que já foi escrita pelos dedos de Deus a nosso respeito. Então, talvez a tua oração tenha que ser, Pai, o que está escrito nesse livro a meu respeito? Me faça viver isso que o Senhor tem para mim.
independente do que eu tenha vivido até agora. Sabe, não importa o que você viveu até hoje, se você parar, inclinar o teu coração ao Senhor, fechar os teus olhos agora, onde quer que você esteja, e falar: Senhor, eu quero viver o que Tu tem para mim. Me ensina a me amar. Abre os meus olhos para que eu possa me enxergar exatamente como o Senhor me enxerga. Eu quero descobrir a minha real e verdadeira identidade. Para que eu estou aqui? Então, eu desapeguei da data. Então, março não foi. Aí, abril, eu recebi um amigo meu aqui e a gente conversando, ele também já lançou um livro. E a gente conversando e ele falou assim: Sinara, eu fiz com esse editor, eu fiz com essa pessoa assim, assim, assim. Ele passou tudo. E estava dando um valor bem mais barato do que fazer direto com uma editora. Só que, claro, né, quando você faz por uma editora, você tem todo um respaldo, você tem como que eu posso dizer, tem a parte da editora trabalhando você, trabalhando o lançamento desse livro com você, né, tem todo é diferente, né, gente, né, tem todas as instruções, tudo que você precisa, né, e quando você faz sozinha, né, você meio que faz precisando da ajuda dos outros, né. Só que aí eu entrei em contato com o capista, depois com a pessoa que faz diagramação e revisão, e eu falei: vou botar o pé. Não tenho os recursos, mas o meu pai tem. Eu vou fazer a minha parte. Entrei em contato e mesmo sem tendo nenhum recurso naquele momento, nós iniciamos a revisão, iniciamos a capa e no meio do processo todos os recursos chegaram, né? Então, quando finalizei tanto a correção, diagramação e o final da capa, já estavam com todos os valores disponíveis para o pagamento. E aí vinha a parte mais difícil, a parte mais cara, que é a impressão. E a gente, né, meu Deus, como que vai ser, e eu descansando no Senhor. E eu sei que desde semana passada, assim, eu tô com meu coração a mil, né, na verdade mais, né, pelo menos uns 15 a 20 dias de que eu fiz o orçamento com a gráfica e entreguei pro Senhor, né, eu falei: Pai, tá aqui, ó, esse valor aqui que a tua filha tem que pagar, manda o dinheirinho aí, tá? E aí, né, aquela coisa, a gente esperando, e o Senhor está dizendo: esse lançamento, esse livro já é uma realidade, já é uma verdade na tua vida. Então, não se preocupa, descansa teu coração, porque eu tenho controle de tudo. E foi isso que aconteceu, sabe? Eu descansei meu coração, confesso que não foi fácil, ele me deu uma data para lançamento, né, que nos próximos dias eu vou estar informando aqui para vocês, e foi muito forte, né? Você vai ver o detalhe. E eu falei: Pai, meu Deus, que loucura. E a data que ele me deu, tipo, é no laço? E eu falei: meu Deus, será que vai dar tempo até de mandar para a gráfica, imprimir, a transportadora mandar? Eu falei: meu Deus. E ele dizendo assim: pode, vai, começa a se mover para essa data. Separa o lugar, escolhe o lugar, marca tudo que tu precisa para essa data. Separa essa data. Gente, ele pediu para mim separar a data sem eu ter o recurso para mandar para a gráfica. E a gráfica é assim, gente. Gráfica ou é pagamento no cartão, já tem que ir lá pagar tudo, ou você paga metade no Pix e quando acaba de imprimir, o resto. E geralmente isso, gente, não passa de 15, 20 dias, tá? Então você tem que ter todo o valor dentro do mês. E eu falei: ai, meu Deus, mas Deus proveu, né? Meu Deus, e tava tudo pronto, né? Então, por isso que a gente precisa descansar o coração, não ficar ansiosa, mas crer naquele que me fez a promessa, crer naquele que me deu uma palavra, mesmo que as circunstâncias não estavam favoráveis, não estavam dizendo para mim assim: ó, vai dar tudo certo. Não, muito pelo contrário. Tudo ao meu redor dizia assim: não vai dar tempo, tu vai passar vergonha. As vozes de fora. Mas eu decidi. E foi nesse momento que Deus, né, me deu uma palavra e disse assim: filha, para de orar pelo processo, para de orar pelo dia, pelo que vai acontecer, para me mandar os recursos. Não.
Isso já está tudo certo. Ore por você, para que você não desanime, para que a tua fé não desfaleça, para que você não desacredite, para que você não desanime e desfrute de paz nesses dias que antecedem o cumprimento da promessa. Então, é muito maravilhoso quando a gente vive num lugar de dependência. É fácil? Não. Só que é um lugar que quando nós aprendemos, quando a gente chega e desfruta desse lugar, é o lugar mais maravilhoso que a gente pode chegar no Senhor, de total dependência. E eu tenho um louvor que diz, né? Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeita em Ti, à medida que Te conheço mais. Então, como que eu vou chegar nesse lugar de dependência? Conhecendo o Senhor, caminhando com Ele, se relacionando com Ele, compartilhando com Ele. Gente, é amizade mesmo. Sabe, eu estava um dia na academia, eu peguei meu bloco de notas e eu escrevi lá para ele. Fiz perguntas para ele, botei: Pai, qual vai ser o dia do lançamento? Pai, qual vai ser o lugar? Pai, quem são as pessoas que eu vou convidar? Pai, qual é a roupa que eu vou usar? Qual é a cor da roupa que eu vou usar? Com quem eu vou fazer a maquiagem? Com quem eu vou fazer o cabelo? Onde eu vou comprar a roupa? Gente, isso é ser dependente, isso é ter intimidade com ele. Intimidade com o Pai faz você compartilhar o teu dia a dia com ele. Ele não é só para as coisas grandes ou difíceis ou complicadas que você não tem mais como fazer. Não, ele quer estar contigo, ele quer que você traga ele para o teu dia a dia, para o teu ordinário, para o teu simples. E, gente, isso é maravilhoso porque ele deu data. Eu ainda não sei a roupa, tá? Mas eu já sei, ele já me respondeu a data, ele já me respondeu o local, eu só não tenho a roupa, eu já sei com quem que eu vou fazer a maquiagem e o cabelo, eu já sei quais são as pessoas que eu vou convidar, eu já estou fazendo o convite, porque tem algumas pessoas que eu vou convidar, né? Vou entregar um convite em mãos. Sabe, gente? É trazer Deus para o teu dia a dia. É trazer Deus para a tua vida. É trazer Deus para o teu dia bom, para o teu dia mal, mas também para o teu dia bom. Ele quer fazer parte de tudo. Ele não quer ser desejado somente quando você precisa dele. Ele quer ser tudo para ti. Ele quer ser tudo em mim e em você. Amém? Então, acho que já deu tempo ali. Eu quero te abençoar com essa palavra. Eu quero que, falando da minha promessa, que o Espírito Santo possa tocar no teu coração e reacender, talvez trazer, a palavra de Deus diz, e trazer à memória o que te traz esperança. Para de trazer para a tua memória coisas que não te edificam, mas começa a lembrar do que Deus já te falou. O que Ele já te falou? O que você já tem? Que palavra você já tem do Senhor? E será que é o Senhor que não está cumprindo? Ou é você que não se posicionou naquilo que Ele tem? Ei, a gente primeiro pisa na promessa pela fé e depois ela se torna fisicamente, ela acontece no físico. Então, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quanto mais você crê nele, quanto mais você confia nele, quanto mais você descansa nele, mais aperfeiçoada nele você é. Mais esse lugar vai se tornando íntimo para ti. E as coisas vão se tornando muito mais tranquilas. Não é que a gente não vai ter aflição, não é que a gente não vai ter dificuldade, mas você entra num lugar de paz em Cristo. Então eu quero te abençoar com essa palavra e eu te aguardo no próximo episódio. É tempo de florescer.